seu Facebook, seja o WhatsApp, YouTube. Importante que chegue aos lares, às famílias, alcance de todos e possam desfrutar desse alimento para a nossa alma. Nós estamos já no horário, não vou dizer avançado, no horário exato. Eu quero tão somente fazer uma leitura do textuário e o nosso irmão, coordenador da Escola Dominical, aqui do nosso setor, o presbítero Edson, estará dando sequência. O textuário da nossa lição nos diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para os filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Está em Éfeso, capítulo 1, versículos 4 e 5. Curve a vossa cabeça, estaremos orando e, na sequência, daremos início à nossa aula. Senhor, meu Deus, queremos te louvar, te glorificar, te exaltar, por mais uma semana que se inicia, Pai, quando aqui nos reunimos, na manhã deste domingo, para junto aprendermos de Ti, Pai, este tema que é tão importante, atuante diante do que estamos vivendo, passando nos dias atuais, que a Tua bênção, a Tua graça e a Tua mão poderosa que estás estendida em favor de todos, Pai, venha alcançar os lares e as famílias, ó Pai. Usa os Teus servos, como tenho usado em outras ocasiões, Senhor, que a Tua graça, Pai, seja derramada, é o que pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor Edson. Meus irmãos, a paz do Senhor, é uma alegria poder dar aqui continuidade na escola dominical, agradecendo o nosso pastor Aguinaldo pela abertura do trabalho, o apoio de sempre. Deus abençoe, viu, pastor? Está sempre aqui conosco. Então, nesta manhã, nós vamos estudar a lição de número 3 da nossa escola bíblica dominical, nesse terceiro trimestre. Nós vamos falar hoje sobre eleição e predestinação. Então, é a lição de número 3, eleição e predestinação. O nosso textuário, o pastor Aguinaldo já tem mencionado, mas está em Efésios 1, 4 e o 5. E a verdade prática da nossa revista aí para nós é: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. E a leitura bíblica em classe, Efésios capítulo 1, versículo 4 ao 12, os irmãos poderão fazer aí na sua casa. Tome a sua revista, pegue a sua Bíblia, vamos estudar a palavra do Senhor nesta manhã. É uma alegria poder estudar a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que nos edifica, que nos fortalece. E para nossa grata satisfação, nós temos o privilégio de receber o pastor Cássio Castelo, que muito generosamente, deixou o trabalho lá no Santa Mônica, já tinha uma agenda lá, mas veio aqui nos atender. Deus abençoe, pastor Cássio. O senhor tem a oportunidade agora de cumprimentar os nossos irmãos aqui do setor 62 em Pirituba. Meus amados irmãos, quero saudá-los com a paz do Senhor, todos vocês que estão nos assistindo nesta manhã. Quero aqui agradecer a oportunidade de poder participar da EBD aqui na nossa sede. É um prazer poder estar aqui na companhia também do nosso pastor Aguinaldo. Está entre nós também pastor Valdeci. Uma bênção podermos nesta manhã refletirmos um pouco na palavra de Deus. Eu quero também aproveitar e dar aqui uma saudação aos nossos irmãos, não só aqueles que estão na página da Assembleia de Deus, setor 62 Pirituba, mas também na página da D Santa Mônica, que nós estamos aqui pela manhã, também transmitindo essa live ao vivo pela nossa página. É um prazer, Edson, estar com você, Márcio. Muito obrigado aí pelo convite. Amém, irmãos. Pastor Cássio, obrigado, viu? Deus abençoe o senhor. Também está o nosso superintendente, irmão Márcio Feliciano, que
está aqui conosco também, né, e vai nos ajudar aqui a ministrar esta lição tão importante. Márcio, cumprimente os nossos irmãos também do setor 62 em Pirituba. Queridos irmãos, a paz do Senhor e um bom dia a todos. Para nós também é uma satisfação podermos estar aqui participando juntamente com os irmãos, né, diante aqui de homens, né, de Deus, conhecedores da palavra de Deus, e creio que a manhã de hoje, irmão, será uma manhã, mais uma manhã de aprendizado para todos nós, não é? De um assunto tão relevante, concernente também à salvação, né? Que Deus abençoe cada um, permaneça aí ligado, como foi dito aqui, né? Mande um link para alguém, convide outros, né, a fim de que participe e aprenda também juntamente conosco. Deus abençoe. Amém, meus irmãos. Obrigado, Márcio, pastor Cássio. Meus irmãos, nós também queremos mandar uma saudação de paz à nossa classe Sara, das nossas irmãs, e os nossos irmãos heróis da fé, classe de adultos, que esta lição é voltada para os adultos, mas é óbvio, né, como nós estamos transmitindo pela nossa página, aí, então tem o alcance de todos os nossos irmãos. Mas vai um abraço especial para eles, para elas, que fazem aqui a alegria nas nossas manhãs de domingo. Nós estamos ainda aqui distante, mas estamos de alguma forma tentando levar aí a palavra do Senhor até os irmãos e as irmãs. Também um abraço muito especial para os nossos adolescentes, as nossas crianças. E aqui um abraço para o Felipe da Hora. Estava vendo o seu trabalho, viu, Felipe? Você fez o potinho da oração, né? Ficou muito bom, Deus abençoe. E também a Clarinha fez o potinho da oração. Estamos orando todo dia, nós tiramos um palitinho e oramos por uma causa. A Tatá fez o aquário da oração, né? A Thalita. Então, Deus abençoe as nossas crianças que têm assistido às nossas aulas, aí vinha os links. Inclusive, os links das aulas das crianças e dos adolescentes, meus irmãos, já estão postados na nossa página do Facebook. Então, você pode aí sentar com seu filho e aprender a palavra do Senhor. Mas vamos voltar aqui na nossa lição. Nós temos aqui o pastor Cássio que vai nos ajudar. É um assunto difícil, não é tão simplista, e por isso nós pedimos ajuda, né? Quando a gente não vai sozinho, a gente pede ajuda, né, pastor Cássio? E nós vamos então, pastor Cássio, começar aqui fazendo uma indagação para o senhor. E aí, meus irmãos, o nosso assunto está dentro da revista, tá? Nós vamos seguir o roteiro da nossa revista, da lição de número 3, proposto pela nossa casa publicadora e escrita pelo pastor Douglas Batista, que também é presidente do Conselho de Educação aí da nossa igreja, lá no Distrito Federal, né? E também em toda a igreja, é óbvio. Pastor Cássio, a Assembleia de Deus, ela possui uma doutrina ou um ensinamento autônomo próprio acerca de eleição, predestinação? Ela é calvinista? Ela é arminiana? Explica para nós aí como é isso. Então, quando nós pensamos nas denominações pentecostais, a maioria das denominações pentecostais elas são de linha arminiana. Não existe nenhum documento que diga que a Assembleia de Deus ela é arminiana, mas nós temos vários expositores, ensinadores da palavra de Deus, que em suas literaturas eles acabam pontuando que a Assembleia de Deus tem essa vertente. Nós temos duas principais vertentes, que as maiorias das denominações elas estão aí dentro do contexto, adotam, né, essas duas vertentes ou essas duas linhas de interpretação. A linha de interpretação calvinista e a linha de interpretação arminiana. No caso da Assembleia de Deus, embora não tenha nenhum documento que aponte, né, que a Assembleia de Deus é arminiana, mas nós adotamos a linha arminiana. Nós adotamos a corrente arminiana. Inclusive, a lição de hoje, ela é toda baseada na linha arminiana. Então, embora não apareça em nenhum momento na lição que a Assembleia de Deus ela é arminiana, mas a própria lição, o pastor Douglas, ele aborda a lição dentro da linha arminiana. Então, a nossa raiz histórica, ela realmente é arminiana. Quando Daniel Berg e Werner Wingre vieram aqui para o Brasil,
eles tinham vivenciado o pentecostalismo nos Estados Unidos, e lá as igrejas de holiness, que as igrejas de santificação, elas adotavam a linha arminiana. Então, quando eles vieram lá dos Estados Unidos para cá, aqui no século XIX, início do século XX, então eles trouxeram a linha arminiana também para a Assembleia de Deus. Então, embora nós temos dentro das Assembleias de Deus algumas pessoas que são simpáticos ao calvinismo, nós não podemos nos esquecer que a linha que a Assembleia de Deus adota é arminiana. Então, respondendo ao que você me pergunta, eu, aqui nesta manhã, dou uma ênfase maior de que a linha que a Assembleia de Deus ela adota é a linha arminiana. Embora nós não temos nenhuma prática que nós temos que confessar que nós adotamos a linha arminiana. As igrejas, por exemplo, as igrejas de cunho calvinista, geralmente, quando um candidato, um aspirante ao ministério, ele vai exercer a sua atividade ministerial, ele é chamado e ele ele emprega uma palavra de honra, dizendo que ele vai defender a doutrina calvinista. No nosso caso, nós não temos isso, né? E se ele não defender a doutrina calvinista, ele é punido, ele perde o ministério. A Assembleia de Deus não adota isso. A Assembleia de Deus, nós não temos nenhum pré-requisito, não temos nada que nos induza a agir dessa maneira, porém, a linha ela é arminiana. Muito bem. Então, nós vemos aí que o pastor Cássio falando, a nossa igreja, então, ela tem uma certa liberdade nesse sentido, né? Nós não somos aí autoritário. É óbvio, meus irmãos, há um crescimento aí notório, muito em decorrência das mídias sociais, isso é dito aí pelos expositores do calvinismo, que muitos pentecostais têm se voltado para o calvinismo, né? Inclusive, desculpa, mas Sim, claro. a nossa própria declaração de fé, a declaração de fé das Assembleias de Deus, ela está baseada na linha de interpretação também arminiana. Muito bem, pastor. Então, nós temos a liberdade e quem é assembleiano deve ser arminiano, então, tá? Fique na vocação que o Senhor te chamou, tá bom? Um outro ponto da nossa lição, aí no ponto 1, né? Inclusive, nós temos aqui uma mensagem aqui, uma fala da declaração de fé. Você que tem a declaração de fé da Assembleia de Deus aí na sua casa, é importante ter, na página 110, 111, você vai ver aí a posição na nossa declaração de fé, tá bom? Bom, Márcio, o ponto 1 da nossa lição aí fala eleitos para uma vida santa e irrepreensível, né? Bom, Márcio, qual que é o conceito de eleição? O pastor Douglas traz para nós aí. Dentro da lição aqui, ele traz aí um conceito na perspectiva pentecostal, né? Como o pastor Cássio bem frisou, nós não percebemos isso de maneira clara em relação a isso, mas a eleição, ela, dentro dessa perspectiva assembleiana, né, traz a ideia de escolha, né, de Deus fazendo escolha, né, por indivíduos. Isso a gente pode ver em Efésios capítulo 1, versículo 4, que Deus planejou salvar e capacitar, né, ou seja, né, a eleição ela tem uma finalidade, né, ela tem um propósito, né, nós fomos eleitos, né, como diz o texto, né, para uma vida santa e irrepreensível, né, o que na verdade nos traz, né, falando de santidade, a questão da separação. Então, Deus, na verdade, ele separa um povo, né, para que ele seja santo e que tenha práticas, né, ou vivam uma vida irrepreensível no que diz respeito a essa eleição, né? Ou seja, nós fomos eleitos, mas, na verdade, há por trás de tudo isso, sim, um propósito de Deus, né? Não é uma eleição de qualquer forma, né? Se nós observarmos, por exemplo, na questão humana, quando alguém é eleito, por exemplo, ele é eleito e se espera daquele eleito algo, né? Que ele realize algo ou que ele faça algo em prol daqueles que o elegeram. E no caso Deus, né, elegendo a igreja ou nos elegendo, né, ele espera de nós tudo isso, né? Uma vida de santidade, uma vida irrepreensível, né? Buscando servir a ele com alegria, né?
Amém. Então, o irmão Márcio, ele coloca aqui para nós que a definição de eleição, então, é escolha, é o ato de Deus escolher, né? E aí, nós não temos muita dificuldade, tanto nós estamos aqui citando o calvinismo, porque é meio que difícil não falar de predestinação e eleição, sem mencionar essas duas linhas, arminianismo e calvinismo, porque é um embate histórico. Ele remonta, não só, na verdade, esse embate, ele remonta lá em próprio Pelágio e Agostinho de Hipona, né? Então não é um debate assim, é um embate já antigo, bem antes de Calvino e Armínio, né? Mas, pastor Cássio, quais são os aspectos dessa escolha definida pelo irmão Márcio? Quais são os aspectos dessa eleição, dessa escolha? Então, essa escolha, ela remonta, quando nós falamos, por exemplo, de escolher, essa eleição de Deus, ela está baseada em Cristo, né? Então, a eleição, ela é em Cristo, como o irmão Márcio já disse, tem a sua finalidade, né, para sermos santos e irrepreensíveis, mas só pode ser considerado eleito, segundo a concepção paulina, aquele que está em Cristo. Então, quando nós tratamos a eleição, embora tenha aí uma divergência, né, porque algumas pessoas acham que a eleição é só no coletivo e não pode enfatizar que a eleição ela seja individual. Talvez vocês, não sei se a gente vai entrar nesse assunto daqui a pouco, mas a eleição ela pode englobar tanto uma coisa como a outra, mas desde que esteja em Cristo. Então, Deus escolhe um povo para si, né, em Cristo. É aí que é o foco, é a base. Tá certo. Então, o pastor Cássio está afirmando para nós que essa escolha ela deve ser sempre cristocêntrica, né? Seja individual, seja coletiva, nós vamos discutir mais para frente, mas a figura de Cristo ela é central nesta escolha. Irmão Márcio, o senhor poderia falar mais alguma coisa sobre esses aspectos da eleição? O autor destaca aqui também, né, e a própria palavra de Deus, né, nos esclarece isso, que ela ocorre na eternidade, né, para melhor dizer, podemos dizer, na eternidade passada, né, para melhor compreensão nossa, né, e a gente pode ver isso no versículo de número 4 do capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios, e que ela, como eu antecipei aqui, ela tem um propósito, ela tem uma finalidade, né. Então, Deus nos elege, né. Eu também tenho meio que esse ponto de vista, já que o pastor Cássio comentou, né, a respeito eu penso que a eleição também ela se dá de maneira individual também, até porque a igreja ela é feita formada por indivíduos, né, que são eleitos. Então, penso que olhando desse ponto de vista, pode ser sim, né, de uma maneira individual, é lógico, ele chama a mim, chama a você, e obviamente nós, como membros de um corpo, vamos formar esse corpo, que seria a igreja, mas como eu falei de antemão, há sim um propósito e uma finalidade de Deus em nos eleger, né? E a gente vai ver isso aí dentro dos comentários. Se vocês me permitem, essa questão, por exemplo, da presciência, né, inclusive, que é o aspecto, a presciência, ela significa conhecer de antemão, né? Então, Deus, ele é presciente, né, que é um aspecto da onisciência de Deus, do atributo que só Deus tem. Então, quando fala que a eleição ela tem esse aspecto da presciência, né, essa escolha de Deus é feita na presciência, é justamente por causa da linha arminiana. Porque se nós formos considerar a vertente calvinista, a escolha ela seria dentro da soberania divina, tá certo? Sem considerar a presciência. Agora, em se tratando da linha de interpretação arminiana, a presciência ela é fundamental para a explicação da escolha, porque a escolha estaria em Cristo, como eu já disse. Então, só é considerado um eleito quem está em Cristo. Se estiver em Cristo, eleito. E Deus, na sua presciência, já conhecia de antemão, tá certo? Segundo a corrente arminiana, de antemão Deus já sabia quem estaria em Cristo. Então, como Deus é presciente, Deus sabendo quem já estaria em Cristo, tal pessoa que estaria em Cristo é considerado, então, um eleito.
mas é nesse particular, segundo a corrente arminiana. Certo. Então, nós vimos aí esses aspectos dessa escolha, dessa eleição, meus irmãos. E no ponto 2 aí da sua revista, da lição, nós falamos aí, o pastor traz para nós, pastor Douglas, quais são as condições dessa eleição. Então, aqui a gente já vai entrar num ponto, um ponto alto dessa diferença, e nós queremos enfatizar aqui a nossa doutrina, a nossa confissão de fé da Assembleia de Deus, e que coloca as condições dessa eleição. Então, o ponto 2 aí, se você for pesquisar, por exemplo, aí, outras correntes, vai dizer que esta escolha ela é incondicional. Como o pastor Cássio disse, é um ato soberano de Deus, e para isso Deus não leva em conta a vontade humana. Mas o pastor Douglas traz para nós que tem condições para esta eleição, né? Márcio, você cita aí para nós uma dessas condições para ser um eleito, um escolhido de Deus? Como já foi frisado aqui, a respeito da eleição, ela se dá, obviamente, em Cristo, né? De forma que, né, nós temos aqui um rascunho aqui que fala de forma individual ou corporativa, né? Então, voltando ao que eu havia comentado antes, eu penso que, como o próprio autor ele fala aqui, né, que torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com seu prévio arrependimento, né? Ou seja, é necessário que haja um arrependimento, é necessário que se creia na obra de Cristo, na obra da redenção por intermédio de Cristo, a fim de que sejamos participantes, né, dessa eleição. E é interessante, irmãos, eu penso que, ainda que alguns dizem, né, que a fé ela se dá de modo que o homem ela está nele, eu também entendo isso, mas eu penso que essa fé para a salvação ela é despertada quando o homem ele é submetido justamente ao Evangelho de Cristo, ou seja, a partir do momento que ele conhece esse ponto de vista, ele é como se fosse um vulcão que entra em erupção. Aquela fé está adormecida, a fé para a salvação, que não é uma fé comum, ela é despertada, né? E eu penso que um dos pontos aí é a fé, né, que desperta, né, para que o homem venha a ser e creia na obra de Cristo para vir a ser aí um eleito genuinamente. Então, o Márcio destacando aqui para nós que duas condições ele destaca aqui, né? O arrependimento e esse mover de Deus no coração do homem, que ele ilustrou aqui para nós como vulcão. Então, quando nós, pastor Cássio, somos acusados de pelagianos, como nós poderíamos fazer uma defesa nossa de que nós não somos pelagianos? Então, em se tratando, inclusive, antes de entrarmos propriamente dito nesse assunto, a gente está falando de corrente arminiana e, às vezes, as pessoas podem, quem está aí nos assistindo, pode estar pensando, mas o que é essa corrente arminiana? Então, nós temos duas correntes de interpretação dentro da soteriologia. Soteriologia é um termo técnico para a doutrina da salvação. Essas duas correntes nós citamos aqui desde o início, que é o calvinismo e o arminianismo. Então, são duas correntes que têm alguns pontos que definem as duas correntes. No caso, por exemplo, do arminianismo, que é o que nós hoje estamos discutindo com mais afinco aqui nesta manhã, é uma corrente, uma linha de interpretação que enfatiza o livre-arbítrio, enfatiza a eleição condicional, enfatiza a expiação limitada e também a graça resistível. E é uma corrente que também enfatiza que a pessoa pode cair da graça. O que seria tudo isso daí? Vamos tentar destrinchar em 1 minuto. Não sei se alguém consegue destrinchar em 1 minuto, mas eu vou tentar, tá certo? Então, livre-arbítrio é livre escolha. Em contrapartida, enquanto os arminianos, ou o arminianismo, ele defende que o homem tem o livre-arbítrio, o calvinismo diz que não. No que diz respeito à salvação, não. Né? A graça para os arminianos, né, a eleição, por exemplo, ela é condicional. Ela tem uma condição, que é a sua pergunta, condição para que nós nos consideremos, para que sejamos considerados salvos, né? Nós temos que estar em Cristo, e ela é condicional, tá certo? Porque a salvação é para todos, tá certo? E o livre-arbítrio, ele
ele é uma realidade na vida do ser humano, segundo a corrente arminiana. O terceiro ponto é a expiação ilimitada, ou seja, salvação para todos. Deus não escolhe uns para ser salvos e outros para serem condenados. A salvação, ela foi feita para todos. O outro ponto é a graça resistível, quer dizer, a pessoa ela pode resistir o chamamento, embora Deus seja soberano, elege as pessoas e chama para a salvação, o arminianismo diz que a pessoa pode resistir esse chamamento. E, por fim, fala sobre o decair da graça. Ou seja, a pessoa, ela mesmo sendo salva, chamada por Deus, ela pode perder a salvação. Então, são 5 pontos do arminianismo, só para os irmãos ficarem mais, para que eles possam, de uma forma mais didática, entender quem não está aí familiarizado com a corrente arminiana. O calvinismo ele é em contrapartida a esses 5 pontos, que não vamos dar ênfase agora, porque nós estamos dentro da corrente arminiana. É lógico que precisa, dentro da eleição, ter a fé e o arrependimento. A fé e o arrependimento, tá certo? Porque não tem como. Se Deus ele chama, o homem tem que dar uma resposta. Então, a resposta do homem, se Deus ele escolhe, né, lá na sua presciência, ele escolhe um povo para ser santo e irrepreensível, então, esse povo, quando Deus, esse povo, esse indivíduo, essa pessoa que vai estar em Cristo, quando ela é alvo, ela é alcançada pela eleição, ela precisa responder. Então, ela vai responder com fé e também vai responder com arrependimento, dentro do seu livre-arbítrio. Tá certo? E em se tratando, por exemplo, das correntes, linhas de pensamento, quando nós falamos de eleição, de predestinação, pastor Edson, o irmão falou sobre Pelágio, né? A gente tem que entender que esse assunto é um assunto muito antigo, realmente, igual o irmão disse, tá certo? O irmão citou aqui, é muito antigo, esse tema é discussão de filósofos, de teólogos, de historiadores. A gente não vamos tentar ser pretensioso a ponto de querer definir isso em meia hora aqui numa discussão hoje. É uma discussão que se arrasta há muitos anos, essas 2 linhas de interpretação. Mas, se a gente observar, a gente fala assim, geralmente, calvinismo e arminianismo. Mas, como você disse, Pelágio, Agostinho, a predestinação e a eleição já vem lá, né, lá de trás. Então, nós já tínhamos lá atrás Agostinho, já tínhamos Pelágio, tínhamos, antes mesmo de chegar em Calvino e chegar em Armínio, e o próprio Lutero, porque nós falamos das 2 correntes, mas tinha o luteranismo também, que o luteranismo era uma mescla do arminianismo e do calvinismo, tá certo? Então, é muito antigo, é uma corrente bastante antiga. E a gente tem que procurar realmente entender essas 3 linhas para poder, né, argumentar, para podermos dar uma refutação, se quisermos refutar. Tá certo? Se tivermos condições também de refutar, temos que conhecer um pouquinho. Então, esses pontos que envolvem a eleição, envolvem a predestinação, são pontos que a gente vai ver que a reforma vai... por isso que a gente chama de arminiana, por causa que o ponto alto é ali, quando Armínio, ele também... porque a gente fala arminianismo, né? Mas, na realidade, os discípulos de Armínio, eles que, na verdade, vão acrescentar alguns pontos a mais. Certo? Então, eu penso que a gente tem que entender esse contexto histórico para tentarmos aí caminhar. Muito bem. Né? O pastor Cássio aqui trazendo, né, essas informações para nós. Ainda que seja, né, pastor Cássio, muito antigo, com a ascensão aí do grupo calvinista, nós temos pregações muito atuais hoje de pastores reverendos, né, que nos acusam aí de pelagianos, que a gente, quando a gente coloca o homem como também agente da salvação, a gente está, de certa forma, tirando a soberania de Deus, né, quando a gente entra por esse caminho, ou por aquilo que nós professamos. É isso mesmo? A gente tira a soberania de Deus? Então, esse pensamento pelagiano, vejam bem, quando nós... eu acho que nós temos as 2 coisas na Bíblia, e precisamos fazer com muita sabedoria, com muita calma, nós precisamos fazer uma mescla dessas 2 pontas.
Então, soberania divina, ela é bíblica. E o livre-arbítrio também é bíblico. E uma coisa não elimina a outra. Deus, ele é soberano. A Bíblia, ela mostra um Deus soberano, um Deus todo-poderoso, um Deus presciente, um Deus que elaborou o plano da salvação, um Deus que não foi pego de surpresa. Quando aconteceu o pecado, algumas pessoas podem pensar, será que Deus foi pego de surpresa? De jeito nenhum. Deus é presciente, Deus conhece todas as coisas de antemão, por causa da sua soberania. Deus é um Deus soberano. É lógico que dentro da soberania, Deus faz o que Ele quer, né? Ele não foi pego de surpresa com relação ao pecado, e Ele decide o que Ele quer decidir dentro da soberania dEle. Mas a soberania de Deus não significa que não respeite o livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio também ele é bíblico. O ser humano, ele não é um robô. Embora Deus seja soberano, ele não trata o ser humano como um robô, ele trata o ser humano dentro da livre escolha, da vontade. Então, quem quiser, venha e tome de graça. Quem quiser, né? Ele não obriga ninguém a vir, porque o homem tem o seu livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio não pode ser eliminado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas correntes, principalmente essas correntes que vêm aí, né, que remonta esse período da igreja, dos pais da igreja, inclusive, né, que enfatizavam muito a soberania em detrimento do livre-arbítrio. Por outro lado, nós não podemos também enfatizar muito o livre-arbítrio em detrimento da soberania, como se Deus, né, não fosse soberano. Deus é soberano. Então, Deus, ele é soberano, mas o homem, enquanto homem, ele sempre terá o livre-arbítrio. Muito bem, né? E o pastor Cássio falando aqui da questão do homem não ser um robô, Deus criou o homem um ser moral, né? O homem, ele tem a moralidade, vontade, emoções, e aí a lição que nós estudamos no trimestre passado, nós destacamos isso, nós estudamos a origem divina da raça humana e nós falamos lá desta moralidade. Ainda, meus irmãos, que o pecado tenha nos atingido assim muito, tenha deformado o ser humano, Deus, ele não tirou, né, a vontade, porque o ser humano, ele é um ser moral, possui aí os seus atributos do ser humano. Então, nós temos aí, como o pastor Cássio enfatizou, esta liberdade, que o Márcio já falou, ela vem, lógico, com a graça de Deus, porque não é uma vontade também do homem de ir a Deus, o homem não tem condição de ir a Deus sozinho. Era isso que Pelágio falava, né, que até na tentativa dele ali de moralizar os sacerdotes romanos ali no seu período, que o homem, ele tinha essa condição de ir sozinho. Mas não é isso que nós falamos. Nós pregamos que a salvação é pela graça de Deus, né? Mas o homem responde a essa graça com fé ou não. E, Márcio, nesse ponto aí que nós estamos tratando, está no ponto 2 aí da sua revista, né? Qual a importância da pregação do Evangelho para esta chamada? Porque, deixa eu explicar aqui, uma das figuras, pastor Cássio, irmãos que está nos acompanhando, que é usada para, às vezes, argumentar contra nós, é que o ser humano é como se fosse uma multidão caminhando para um penhasco, né? Estão todos caindo ali, e tem alguém gritando, volta, volta, aí é o caminho de morte. Só que, mesmo assim, as pessoas não ouvem esse grito, que, na verdade, seria a pregação do Evangelho. E que só mesmo Deus indo lá, pessoalmente chacoalhando essa pessoa, um ou outro tem condição de voltar-se para Deus. Márcio, nesse sentido, qual a importância da pregação do Evangelho? Essa ideia, essa ilustração que eu falei aqui, de certa forma, ela não minimiza o poder do Evangelho para a salvação dos que creem? Eu penso que não, porque justamente o Evangelho, penso que é uma das ferramentas pelas quais Deus ele alcança o indivíduo, ou seja, isso está dentro do propósito divino, né, do propósito de Deus para alcançar por meio da salvação em Cristo. E eu penso que o Evangelho, né, ou seja, a mensagem de Cristo é justamente essa ferramenta que Deus dá à igreja, né, a fim de que o homem ele seja alcançado por meio desta, né? Então, eu penso que não interfere na soberania de Deus, né? Como o pastor Cássio bem colocou, Deus ele é soberano, ele, inclusive, né? Essa determinação é do próprio Deus, né?
que todo homem venha ao conhecimento da verdade. E aí, como já foi comentado aqui, o homem ele responde, né, com a fé, arrependendo-se, né, reconhecendo isso e alcança aí a eleição e, por fim, é predestinado por isso, né? Márcio, ainda continuando com você aqui, você já falou da finalidade da eleição em Cristo, dessa escolha que é viver uma vida santa e irrepreensível. Mas, por exemplo, os irmãos que estão nos assistindo aí, os irmãos da classe Sara, heróis da fé, os nossos irmãos aqui do setor 62 em Pirituba, neste mundo que nós estamos vivendo, de corrupção, onde o pecado está diante do nosso nariz, é possível o crente viver uma vida santa nesses dias? Olha, Edson, de acordo com a perspectiva bíblica, é perfeitamente possível, né? Até porque esse é um dos pontos, né, para a eleição, né? Uma vida de santidade, né? Ou seja, o Senhor nos convida a isso, né? A vivermos uma vida separada. E, sem dúvida, vale destacar aqui também que Deus também nos dá ferramentas para isso, para que nós possamos viver essa vida separada, ou seja, essa vida de santidade em meio a um mundo corrompido, né? O que nos faz pensar que, na verdade, isso traz a diferença, né? Em relação à igreja e ao contexto que ela está inserida, né? Porque enquanto a igreja busca viver uma vida separada, uma vida para o Senhor Jesus, o mundo ele caminha, vamos dizer assim, com as suas próprias pernas, né? De acordo com a direção que lhe apraz, né? Enquanto que a igreja busca isso em Deus, né? Muito bem, né? Então, meus irmãos, o Márcio fala aqui que é possível viver, né, essa vida santa, depois de eleito por Deus. E eu gostaria apenas de pontuar aqui, meus irmãos, que mesmo a santidade, ela, por vezes, nós podemos confundir que a santificação é um ato nosso, né, porque oramos muito, porque jejuamos muito, ainda que isso faça toda a diferença na vida do cristão, mas os agentes, né, Márcio, da santificação, e por isso é possível viver uma vida santa, seja o próprio Deus, né, pastor Cássio? Nós temos o Senhor Deus trabalhando para que nós tenhamos uma vida santa, o sangue do Senhor Jesus e o Espírito Santo da promessa que nós estamos falando nesse trimestre, que nos santifica. Então, nós nos colocamos à disposição e eles vão trabalhando na nossa vida, certo? Nós temos a santificação, nós temos que entender ela nos dois pontos. Então, quando nós falamos, por exemplo, dentro da soteriologia, de justificação e regeneração, é um ato de Deus na vida do homem. Deus, ele atua na vida do homem, tá certo? E ele regenera o homem e ele justifica o homem. A santificação, é lógico que tem os meios da santificação, que é o Espírito Santo, a palavra, o sangue de Jesus, são os meios de santificação que nós temos biblicamente falando. E a santificação na vida do homem, ela é um processo. Então, ela tem um processo inicial, um processo contínuo, e nós vamos ter um ápice, que é o final. Então, aquilo que, quando Deus chama o homem, ele chama o homem para a santificação. Inclusive, chama o homem para a santificação, depois o homem tem que continuar se santificando, é o que a Bíblia diz, que a vereda do justo é como luz da aurora, vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Então, o último estágio da santificação é a glorificação, que a mudança do corpo, o corpo vai ser transformado. Por enquanto, nós estamos nesse corpo, não temos santificação completa ainda, mas vamos ter. Tá certo? A última fase nós vamos ter. E a santificação, ela é possível, a pergunta que você fez para o Márcio, se vocês me permitem só, claro. Ela é possível porque, veja bem, mesmo no mundo de tanta corrupção, um mundo de tanta imoralidade, é possível nós sermos santos porque nós temos esses meios que nos proporcionam a santificação, tá certo? Que é o Espírito Santo, a palavra e também o sangue de Jesus. E temos que considerar que a santificação ela não é uma imposição. Ninguém impõe para uma outra pessoa a santificação. A santificação ela é uma necessidade de todas as pessoas. A Bíblia diz seguir a paz e a santificação, necessidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, nós temos a santificação
como necessidade, não como imposição. E é perfeitamente possível, porque nós somos luz, né? A igreja é um luzeiro no meio das trevas deste mundo. Então, com a ajuda e a graça de Deus, como você tem abordado, tá certo? Que aí entra o lado divino, né? Com a graça de Deus sendo derramada sobre a vida daqueles que lhe servem, é possível você conduzir a sua vida em santificação perfeitamente. Muito bem, meus irmãos. Então, nós vamos agora fechar aqui esse ponto 1, né? A gente deu uma alongada, porque, de fato, ele é o ponto mais complexo assim, da lição mesmo. Se você que está nos assistindo aí, meu querido irmão, minha irmã, tiver alguma dúvida, deixe seu comentário aí embaixo. Nós temos aqui o nosso pastor Aguinaldo, o pastor Cássio, o pastor Samuel, a irmã Raquel Custódio, o pastor Esdras Aragão. Nós temos uma série, o pastor Neto, de professores aqui no nosso setor. Pirituba é rico, o Senhor tem abençoado-nos aqui com professores. Deixe a sua dúvida aí, se você porventura tiver, que nós vamos estar entrando em contato com eles e eles vão estar respondendo para nós, tá bom? O ponto 2, pastor Cássio, da nossa lição, vai falar de predestinados para filhos de adoção. E eu gostaria de saber do senhor, qual que é a diferença entre eleição e predestinação? Há diferença ou os dois termos é a mesma coisa? Então, se a gente for olhar dentro de uma perspectiva calvinista, eleição e predestinação são termos que eles se correlacionam, tá certo? Agora, se nós olharmos uma perspectiva arminiana, os arminianos eles dão uma ênfase à eleição como sendo a escolha de Deus de um povo que é feito na presciência de Deus. Então, Deus escolhe um povo na sua presciência, um povo em Cristo. Isso aí eu estou dando muita ênfase, porque está na lição e nós temos que entender, os irmãos têm que entender, todos nós temos que entender que a eleição, na visão arminiana, é em Cristo, só se dá em Cristo. Tá certo? Então, dentro da visão arminiana, a gente vê que essa adoção, né, essa maneira como Deus ele escolhe, né, é somente em Cristo, dentro de uma presciência. Então, a presciência de Deus está em ação e a escolha, ela só pode ser, a pessoa só pode ser considerada uma eleita em Cristo. Você perguntou sobre predestinação e eleição. E a predestinação, dentro da visão arminiana, ela tem uma diferenciação, porque os próprios termos, eles por si só já falam. Então, vocês têm lá o eglekoi, que no grego é eleição, diz respeito a uma escolha. E a predestinação, na vertente, na linha arminiana, ela diz respeito ao destino do povo. Então, o povo que Deus escolhe, Deus predestina ele. Então, Deus tem um destino já pré-concebido, tá certo? Um destino que Deus, já lá na sua presciência, ele já programou, já planejou para esse povo. Então, a diferença, só para a gente não levar muito tempo na resposta, seria aí na visão arminiana. A eleição tem a ver com a escolha e a predestinação com o destino dessas pessoas que foram escolhidas em Cristo por Deus. Muito bem. Então, o senhor falando nessa escolha em Cristo, a nossa eleição, então, é uma eleição corporativa, é isso, né? A eleição ela é corporativa em se tratando de igreja. Então, a pessoa que ela está no mundo, a pessoa está, eu até acho que nesse aspecto as duas correntes, tanto arminiana como calvinista, elas concordam. O ser humano ele tem uma depravação, tá certo? Embora ele esteja distanciado de Deus, a depravação total é uma realidade, mas não significa que ele não responda, mesmo ele sendo pecador. Os arminianos dizem, ele é depravado, é um ser depravado, tem uma depravação total. Porém, ele pode responder pela ação do Espírito Santo, tá certo? Então, nós temos uma resposta por parte do ser humano. Então, o ser humano ele pode responder a esse chamamento de Deus, tá certo? E você falou sobre? Falei sobre a eleição, ela é corporativa, então né? Não individual. E no que diz respeito à eleição, se nós considerarmos também na visão arminiana,
esse ser humano que ele corresponde, então ele tem uma ruptura que, a partir do momento em que o homem pecou, foi ocasionada uma ruptura entre o homem e Deus, tá certo? O homem e Deus. Então, esse homem, ele está no seu estado de depravação, tá certo? Ele está distante de Deus, não é? Mas ele pode, quando ele... Como que é? Na verdade, deixa eu reformular aqui. reformula, A gente está falando da predestinação e eu entrei na eleição. Esses eleitos... Corporativo e individual. Isso. Quando ele responde positivamente, tá certo? Quando ele é alcançado pelo Senhor, ele faz parte, então, da igreja. Ele responde com a fé, com arrependimento, então ele é ingressado na igreja, tá certo? Então, coletivo. Mas a partir do momento que ele faz parte da igreja, como indivíduo, também ele é um eleito. É por isso que eu digo que ele pode ser considerado eleito tanto no coletivo como individualmente, tá certo? É corporativa, sim, é corporativa porque ele faz parte da igreja. Mas se ele está em Cristo, individualmente também ele é um eleito. Amém. Então, nós vimos aí que a eleição, essa predestinação, eleição, né, que às vezes a gente faz. Então, o predestinado é aquele que está eleito por Cristo na igreja, né? Então, a eleição, quando Deus olha na sua presciência, se eu estou correto aqui, pastor, que se eu não tiver, o senhor me corrija, né? Ele está vendo um povo, mas ele ainda, é óbvio que ele sabe quais os indivíduos que estarão dentro deste povo da igreja, né? Mas ele não elegeu de forma assim autoritária aqueles indivíduos que estariam ali. Aqueles indivíduos que ele vê são a igreja, esse povo, no coletivo, né? E os eleitos, ou esses predestinados que estarão ali, aqueles que creem em Cristo, que aceitam a Jesus, então esses têm um destino da predestinação, predestinado, aí, se eu entendi o que o senhor falou, né? Eu só vou pontuar aqui, meus irmãos, né, a predestinação à luz da nossa doutrina pentecostal, que o pastor Cássio até já mencionou, mas só para mencionar aqui a nossa confissão de fé, a confissão de fé diz que predestinar significa determinar de antemão, né, determinar antes, né? E então Deus determinou antes essa predestinação esses indivíduos mais em Cristo, depois que eles entram na igreja, como povo. E agora eu vou passar aqui para o ponto 1, do ponto 2. Tinha uma citação aqui do pastor Ciro Sanches, inclusive, se porventura ele vê, a gente manda um abraço para ele, a gente tentou contatá-lo para que ele estivesse aqui conosco, mas ele está dando um curso lá no Rio de Janeiro, nesse horário, né, 9 horas da manhã, e se propôs até a dar uma palavra para nós. Nós agradecemos o pastor Ciro por essa disponibilidade, e uma outra hora, quem sabe, ele possa estar aqui participando conosco, o pastor Samuel Cardoso, que fez aí a ponte com o nosso pastor Ciro. Márcio, vamos lá. Márcio, qual é a ideia de adoção proposta pelo apóstolo Paulo? Né? O que é ser um filho por adoção? Como já foi dito aqui, né, isso, antes de mais nada, parte de uma escolha divina, né? Ou seja, né, por meio de tudo aquilo que já foi dito aqui, da fé, do arrependimento, né, nós somos inseridos, né, na igreja, no corpo, nós passamos a ser filhos, somos adotados por Deus. E eu me lembro aqui na questão em relação a Israel, né, quando Israel ele rejeita, né, o sacrifício, ou rejeita a Cristo, né, logo, e Paulo vai dizer isso na sua carta aos Romanos, que nós somos aí inseridos, né, nós agora vamos participar, nós vamos ser herdeiros. Ou seja, agora nós temos, se é que nós podemos dizer aqui assim, né, o sobrenome celestial, né? Somos marcados por Cristo, né, através do seu Espírito Santo, que é o selo em nós. E tudo isso nos faz aí perceber que essa adoção, sobretudo, eu entendo dessa forma, é um ato, né, de Deus, é graça divina, né, que nos salva, né, que nos elege, nos predestina, né, para filhos de adoção. Ou seja, agora, mediante essa adoção, somos aí agora participantes, né, de tudo aquilo que Cristo tem proposto para nós, né?
para a igreja de Cristo, né? Vamos agora ter o privilégio de desfrutar em Cristo das bênçãos, né? Tanto espirituais quanto materiais, né? E aí a gente percebe que enquanto Israel ele rejeita Cristo, agora somos inseridos, né? Então a gente entende que dessa forma todo aquele que crê, né, verdadeiramente para o arrependimento e arrepende-se, ele agora passa a ser adotado ou inserido. Agora imagina, irmãos, no contexto humano nós falamos a respeito de adoção, que alegria, né, para alguém, né, que é adotado, né? Alguém que de certa forma estava esquecido, às vezes até desprezado, agora é adotado, ou seja, agora ele tem uma família, agora ele tem um pai, agora ele pertence e está inserido a uma família. Agora imagine que privilégio nosso é sermos adotados por Deus, né? Termos sido escolhidos por Ele. Então é algo glorioso, irmão. Então, verdadeiramente é algo genuinamente bíblico e Deus é maravilhoso por isso, hein? Estar em Cristo, ela nos proporciona, Edson, se me permite, essa posição elevada, né? É uma das posições mais elevadas que nós temos, que é a adoção, é se tornar um filho. E, inclusive, você vai caminhar ainda nesse assunto de adoção? Só um pouquinho. Então tá, pode caminhar. Então daqui a pouco eu complemento. Eu quero que você continue. Não, porque não sei se vocês vão abordar o contexto da época, porque que Paulo ele utiliza o termo de adoção, porque a questão, inclusive o comentarista ele fala alguma coisa a respeito. Essa posição, que é uma posição elevada de ser filho de Deus, a posição de estar em Cristo nos proporciona essa posição elevada de sermos considerados filhos, tá certo? E Paulo ele vai usar o contexto da época, né? Porque embora não tinha esse costume entre os judeus, mas o costume romano era que uma criança, quando ela vinha, Paulo conhecia muito bem disso, né? Quando ela era adotada, as pessoas que eram interessadas, o pai, no caso, né, os pais, quando queriam adotar uma criança, eles então levavam a criança perante o juiz e também levavam uma quantia, tá certo? E tinha uma declaração que era feita perante o juiz, uma declaração por parte daquele que seria adotado, da criança. Então, o pai comparecia com o valor em dinheiro em uma mão, com a criança na outro braço perante o juiz, e lá ele perguntava para a criança se a criança queria ser seu filho. Uma vez que a criança, ela, perante testemunhas, dissesse que queria aquela pessoa como pai, então ele pagava, e aquela criança que estava sendo adotada, ela recebia o nome, né? Recebia o nome do pai, ia trazer o nome do seu pai, tá certo? Ia ser integrado diretamente como membro da família. Então, veja, não tinha direito a nada, mas foi pago um resgate, e a pessoa que não era filho agora passa a ser filho com direitos, tá certo? Com todos os direitos de um filho. Então, a adoção espiritual é a mesma coisa. Quando Paulo está tratando do assunto sobre adoção, ele fala dessa posição elevada, porque nós não éramos filhos, mas foi pago um preço também para que nós fôssemos adotados, e o preço não é ouro nem prata, foi o sangue de Jesus. Então, através do sangue de Jesus, nós fomos adotados, inseridos na família de Deus, né? Hoje nós temos uma posição de privilégio muito elevada, uma posição elevadíssima. Hoje nós somos filhos de Deus, herdeiro de Deus, nós temos direito às heranças e somos co-herdeiros com Cristo. Olha o que a Bíblia fala, né? Então, acho que até, não sei se já ajuda algumas perguntas que você ia fazer, para a gente até já né, por causa do... Ainda vou usá-lo aí. Então, herdeiros de Deus e co-herdeiro. Olha que privilégio, né, o processo da adoção. Amém, né? Até o pastor Douglas coloca aí, né, no ponto 3 da sua lição, que você tem em casa, esses privilégios da adoção, né? Ele menciona alguns aí, é óbvio que o pastor Cássio já colocou aqui para nós não temos, a mente humana jamais vai conseguir chegar a esses privilégios. Nós vamos entender com muita clareza, né, pastor Cássio, esses privilégios quando nós chegarmos na eternidade, porque agora nós vemos como espelho, né? Mas nós, como filhos, né, de Deus, agora adotados, e o preço que o pastor Cássio mencionou que foi pago por Cristo, né? Mas ele fala aqui que nós tivemos o privilégio da reconciliação, da redenção, da intimidade.
Paulo diz que agora, meu irmão, minha irmã, você pode clamar Abba Pai, né? A ideia de intimidade. Você andava longe, distante de Deus. E até você que talvez esteja nos assistindo, está longe de Deus, está aí perdido, andando como um bastardo nesse mundo. Mas você pode pertencer à família de Deus, passar a ser um filho de Deus, crendo na obra do Senhor Jesus e também gozar desses privilégios, da intimidade, passar a ter a imagem de Cristo. Veja isso, meus irmãos. E ser, como o pastor Cássio mencionou, já herdeiro de todas as coisas em Cristo Jesus. Mas para nós caminharmos agora para o final da nossa lição, eu vou fazer algumas questões aqui, pastor Cássio, o Márcio também, você pode participar conosco, tá bom? Pastor Cássio, no último ponto, nós temos a sublimidade do propósito na predestinação. Inclusive, esse termo sublimidade vem sendo usado aí na revista pelo pastor Douglas, que é um termo, né, talvez seja o que ele achou de mais alto para falar das bênçãos que tem aqui na Epístola aos Efésios, né? Pastor Cássio, o senhor já mencionou que a graça de Deus ela pode ser resistida, na nossa visão assembleiana, com uma tendência arminianista, né? Mas o crente, salvo em Cristo, ele pode cair da graça. Quais os exemplos que a gente tem na Bíblia desta realidade, de pessoas que foram salvas, né, que a Bíblia diz, e que caíram da graça? Essa é uma realidade, o crente tem que tomar cuidado, ele pode perder a sua salvação? O crente ele pode perder a salvação. Dentro da corrente arminiana, nós temos esse ponto, uma das pontas, né? O crente ele pode decair da graça, né? O apóstolo Pedro ele fala que nós, na presença de Deus, nós precisamos confirmar. Nós precisamos estar sempre andando, tá certo? De maneira que nós venhamos a confirmar essa salvação. Então, o crente, ele pode. Nós temos diversos exemplos, né, de pessoas que começaram bem, mas terminaram mal, né? O Saul é um caso. Saul, a Bíblia fala que ele começou reinando, começou na presença de Deus e terminou do jeito que ele terminou. Tá certo? Nós temos, embora nós temos um testemunho, né, temos um personagem no Novo Testamento que ele decaiu em certo aspecto e graças a Deus que depois ele voltou, que é o filho pródigo, né? Mas a gente vê que ele, durante a sua jornada, ele também deu uma decaída. Então nós temos vários exemplos que nos mostra que o homem pode sim decair da graça. Não é uma vez salvo, salvo para sempre. Porque esse negócio, essa expressão uma vez salvo, salvo para sempre, faz com que as pessoas relaxem a sua vida espiritual, as pessoas andem de qualquer maneira. Já que eu sou salvo, então eu posso praticar qualquer coisa, fazer qualquer coisa que eu serei salvo. Não é nada disso. Então a graça, aliás, a salvação, se nós não tomarmos cuidado, a Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Né? Então nós temos que insistir, perseverar, e procurar não decair da graça, porque se decair, pode perder a salvação. Muito bem. Márcio, você tem algum comentário mais a fazer isso? Algum personagem que você lembra aí? O pastor Cássio citou o filho pródigo, né? Saul é um exemplo. E o Saul, também. No Novo Testamento, nós temos mais pessoas que caíram aí da graça, começaram bem, mas desviaram do caminho do Senhor? Me faz lembrar aqui do próprio Judas, né? Caminhou com Jesus, né? Lado a lado com o Senhor Jesus, e em dado momento ele decai, né? Ele se corrompe, né? E perde a oportunidade, né, de salvação, né? Então, isso aí, a questão da eleição, né, da predestinação, não anula, né, como o pastor Cássio bem colocou aqui já, o livre-arbítrio humano, a livre escolha, né? Deus ele não é um Deus soberano ao ponto de ser um ditador, né? Ou, como já foi dito aqui, de ter feito a cada um de nós como robôs, né? Que tem lá um controle remoto e ele vai... mas o desejo dele, conforme a palavra de Deus, é que todos venham ao conhecimento e também a ser salvo, mas pode sim, sem dúvida nenhuma, o homem, né? Se ele negligenciar, né, esse tão grande
e maravilhoso plano de salvação, perder, sim, a sua salvação. Muito bem, né? Eu estava me lembrando aqui, pastor Cássio, Márcio, meus irmãos que estão aqui conosco, do Himeneu, do Fileto, Também. do Demas, né? Paulo fala, Demas me abandonou, Na época de Paulo. né? É. E ele fala, Demas me abandonou, amando o presente século, Himeneu e Fileto, Alexandre o Latueiro me Também. causou grandes males, né? Então, nós temos exemplo, meus irmãos, aqui de pessoas que... E aí eu acho interessante, às vezes que alguém posta um meme lá no Instagram, no Facebook, de que às vezes a pessoa... Não é o pastor que é mau, né? Porque até brinca, né? Judas teve o melhor pastor do mundo, mas se perdeu. Então, cada um é responsável pela sua salvação, né? Graças a Deus que os nossos pastores nos ajudam nisso, e ajudam muito. Mas cada um individualmente deve velar pela sua salvação para alcançar as mansões celestiais. Outra pergunta aqui, pastor Cássio, que eu gostaria, e a gente caminha para um final, e que o senhor fizesse uma consideração, diante de tudo isso que nós vimos aqui nesta manhã, ainda que esse assunto, nós não tínhamos mesmo esse propósito de esgotar, porque não dá, mas de forma prática, pastor Cássio, como esta lição ela se aplica, como os irmãos que aprenderam hoje um pouco sobre eleição e predestinação, como isso se aplica na vida prática dos nossos irmãos aqui do setor 62 em Pirituba, daqueles irmãos que estão assistindo esta aula e que porventura virão a assistir? Eu penso que tudo que nós estudamos nesta manhã, que essa lição nos apresenta, nos faz entender que nós temos um Deus que está no controle de todas as coisas, um Deus soberano, tá certo? E que respeita o livre-arbítrio do ser humano, tá certo? Então, é um Deus que está no controle da história, está no controle de nossas vidas, está no controle do plano da salvação, não se perde em nada. Então, nós temos que ter uma certeza, né, uma fé nesse Deus, né, e entender que a posição que hoje nós estamos, porque nós estávamos em Adão, hoje nós estamos em Cristo, é uma posição de privilégio. E eu vou concluir, para não estender, dizendo que na nossa vida nós devemos ter essa certeza de que Deus é soberano e devemos entender o valor da expressão que nós falamos, né? Que nós falamos, nós sempre recitamos, que é aquela expressão que diz assim, ó, vale a pena ser crente. É isso, vale a pena ser crente. Amém. Eu acho que quem acompanhou essa lição de hoje, pela manhã, termina concluindo, vale a pena ser crente. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí do outro lado, amém? Escrever um amém aí no comentário, né? Vale a pena ser crente, né? Então, meus irmãos, nós queremos aqui agradecer nesta manhã o irmão Devair, diácono Devair Barbosa, já está aqui a postos para ministrar a lição dos jovens. Queremos, pastor Cássio, agradecer de coração a sua presença, a sua disponibilidade de estar aqui conosco nesta manhã. Tenho certeza que foi abençoador para os nossos irmãos aqui da nossa igreja, não só do setor 62, mas aqui também da nossa igreja, nossa congregação sede em Pirituba. Obrigado, viu? O senhor pode fazer as suas considerações finais aí. Eu que agradeço o convite, né? Agradeço ao pastor Aguinaldo, a vocês, superintendentes, né? Pelo convite de eu estar aqui nesta manhã. Espero que os nossos irmãos, a gente possa ter acrescentado alguma coisa aos irmãos. Como eu já disse, é um assunto de muitos anos de discussão. Não vamos tentar concluir um assunto desse, mesmo porque não tem conclusão, né, plausível, né? A gente vamos nas duas vertentes, nas duas linhas, e graças a Deus que a Assembleia de Deus, a nossa declaração de fé, a Assembleia de Deus, nós estamos baseados na vertente arminiana, tá certo? Porque graças a Deus por isso, porque Deus ele é soberano, né? Mas nós temos que responder com fé e com arrependimento, tá certo? Então agradeço, Deus abençoe todos os irmãos que estiveram aí. E também, deixa eu dar só uma saudação. Sim, claro, aqui, o pessoal de Santa Mônica também, Deus abençoe vocês que nos acompanharam na nossa página, tá bom? Um grande abraço, saudade aí do povo, hein? Aliás, de todos vocês. Amém. Deixa eu também mandar um abraço para os irmãos de Santa Mônica, né? Os abençoe, os nossos superintendentes lá, o pastor Natanael, o diácono Wesley, Deus abençoe, tá?
Os irmãos têm feito um trabalho excelente ali, inclusive tenho participado lá de vez em quando, o Bruno nos convida junto com o Emerson, né? Deus abençoe. O Bruno está aqui também conosco. Um abraço para a nossa congregação do Santa Mônica, tem sido uma bênção aqui no nosso setor 62. Márcio, você quer fazer também essa aplicação prática para a vida dos nossos irmãos e as suas considerações finais também? Então, eu até escrevi alguma coisa aqui concernente a isso, né? E eu penso que a lição, né, como um todo, né, esse assunto, né, nos faz compreender, né, que um Deus amoroso havia, muito antes de nós o conhecermos, estabelecido um plano de salvação no qual podemos ter com Ele novamente a intimidade a qual foi outrora perdida. Ou seja, Deus ele nos traz para perto de si de novo. Então, irmão, só para finalizar, é um privilégio, né? E enquanto comentávamos aqui, eu estava pensando que na sociedade, muitas vezes, alguém, né, pensa ter uma posição elevada, e às vezes, humanamente falando, ela até o é, mas posição elevada mesmo é estar inserido em Cristo, ser salvo em Cristo, estar na pessoa de Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, você ocupa, né, como já foi dito aqui, uma posição elevada em Cristo. Ele te escolheu, Ele te deu o privilégio, né, de poder se fazer conhecer. Então, que Deus abençoe os irmãos. Foi um prazer, né, ter aqui mais uma vez nosso pastor Cássio, né, trazendo aqui, né, com tanta propriedade, né, esclarecimentos, e espero também que possamos ter contribuído de alguma forma. Deus abençoe a todos, nosso pastor Aguinaldo, que tanto nos apoia aqui na escola dominical. Deus abençoe também, Deus abençoe os irmãos, e dizer que você continue aí, né, aqui, que o nosso diácono Devaí, como já foi dito aqui, ele está a postos aí e vai dar continuidade aí com a lição dos jovens, né? Deus abençoe. Amém. Obrigado, viu, Márcio? Deus abençoe. O senhor tem sido uma bênção aqui para nós, trabalhado incansavelmente, não só na escola dominical, né, mas também na igreja. Irmão, aqui em só Pirituba. também destacando aqui, agradecer o nosso presbítero, o nosso superintendente Edson, pela paciência conosco. Deus abençoe. Que isso, o Márcio tem sido uma bênção para nós aqui, irmãos. Obrigado, viu? Meus irmãos, nós estamos estudando, então, essa lição aqui, né, de adultos. Deixa eu ver se você consegue ver aí, né? A igreja eleita, redimidos pelo sangue de Cristo, selado com o Espírito da promessa. Você que ainda não pegou a sua revista, meus irmãos, nós estamos aqui, tá? Na quarta-feira, 19h30, 20 horas, a igreja está aqui, o pastor está transmitindo o culto de ensino para nós. Na sexta-feira, o culto da vitória. E no domingo, pela manhã ou à noite, então você pode passar aqui e retirar a sua revista. Bem como os nossos jovens, as nossas crianças, as revistas estão aqui, tá? Se você tiver alguma dificuldade de vir até aqui, nos comunique, a gente leva até a sua casa, tá bom? Nós vamos agora passar para o nosso pastor Aguinaldo, ele vai orar por nós, vai agradecer, também fazer as suas considerações, tem liberdade para fazer isso, tá, pastor? O pastor Aguinaldo, e nós vamos fechar esta live, e o irmão Devair vai entrar em outra aqui, para nós não corrermos o risco de perder o documento, tá bom? Pastor Aguinaldo. Deus abençoe o nosso superintendente, presbítero Edson, diácono Márcio, Deus abençoe, e o pastor Cássio. Estou aqui lembrando o pastor Cássio, quem quiser continuar assistindo essas aulas, todas as segundas-feiras, né? Todas as segundas-feiras, o pastor Cássio, diácono Levaí ali na secretaria ajudando. Temos aí um número razoável de alunos estudando na nossa extensão da FAESP. E o tema do ensino este período é escatologia. Então, é uma sequência. Deus abençoe, foi muito bom, proveitoso. Eu quero, antes de orar, só aqui na nossa lição, irmãos, na questão de fundamentarmos. Recebemos a Cristo, glória a Deus, e perseverar até o fim. Essa aí que foi, no resumo aqui, no meu pensamento, que eu tirei a minha base, aceitou a Jesus, foi eleito, foi escolhido, agora persevere. Santidade, fé, ação, obediência, porque as condições que Deus dá
se ouvir a voz do Senhor, Deuteronômio 28:1, se vós estiver em mim e minhas palavras estiverem em vós, né? Se meu povo, que se chama pelo meu nome, é o tema da nossa campanha de 24 horas, é condicionado a nossa vida com Cristo. Temos que estar nele, na santificação. E a lição aqui na segunda parte, fala de perseverar em Cristo. Aqui na parte da conclusão, perseveraria na fé em viver a santidade para receber a filiação divina. Enfim, são pontos que realmente nos deram a base fundamental. Foi muito bom, muito proveitoso. Foi coisas que eu estudei aqui há 28 anos atrás e vocês trouxeram aqui, eu alegrei muito a minha alma. Tem coisas que a gente esquece, né? Mas, graças a Deus, nós estaremos orando. Eu vou pedir ao companheiro pastor Valdeci, que está sempre intercedendo aqui por todos nós, para que faça essa oração. Depois do intervalozinho da live, aí entra a aula para os nossos jovens. Pastor, ora aí, pastor. Conforme nos orienta o nosso pastor, estaremos orando. Feche os seus olhos, estaremos pedindo a benção de Deus. Eterno e maravilhoso Deus, agradecemos, Senhor, por esta manhã. Esta aula, Senhor, tão construtiva, que o Senhor tem trazido aos nossos corações, principalmente aqueles que estão do outro lado. Que o Senhor venha ser glorificado pelo intermédio da instrumentalidade de cada um. Continue abençoando também os nossos superintendentes, o pastor Cássio também, que nos trouxe essa palavra, juntamente com os demais. Abençoe o nosso pastor local, a sua família, e que todos sejam beneficiados, porque Tu és o abençoador. E se não fosse a Tua misericórdia, nós não estaríamos aqui, Senhor. Se estamos aqui, é porque a Tua boa mão está estendida sobre nós. Abençoe esta casa e que o Senhor tenha prioridade. É o pedido da minha alma, certo da vitória, sabendo que o Senhor é o abençoador. Amém. Meus irmãos, antes da bênção apostólica, os convidando para logo mais às 19 horas, a nossa live, nosso culto da família. E hoje teremos a participação no louvor do cantor Nânia Azevedo. Estenda as suas mãos onde estiver na sua casa, que a graça gloriosa do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com todos, vamos dizer. Ficou legal, Du? A gente vai finalizar. Aqui, ó. É Mateus. Quer o pedestal, Deva?